quero agora, enquanto os convidados do próximo painel estão chegando, eu quero lembrar vocês que na próxima semana acontece a última etapa da trilha sobre bancos digitais, que será um evento presencial. Ele vai acontecer no dia 23 de agosto. E quem ainda não viu a nossa programação, pode acessar o link que vai aparecer em algum canto por aqui, pelo site da Cantarino Brasileiro, para garantir a vaga, porque o evento é gratuito, tá com temas imperdíveis e os assentos são limitados, então já corre lá para se inscrever. E agora, de volta ao nosso painel, eu vou pedir para a Cláudia contar para a gente quem vai falar sobre crowdfunding no ecossistema de blockchain nessa segunda parte do nosso webinar. Muito bem. Obrigada, Cat. Bom, acabamos de sair de um painel excelente, vamos entrar num outro excelente também. Só tem fera aqui. Eu sou meio afortunada, né? Porque, assim, estou com o Cantarino, só tem gente boa nos painéis. Enfim, vamos lá. Bom, a gente vai ter aqui o Diego Pérez, que é founder e CEO da SMU Investimentos, que é uma plataforma de crowdfunding, e a gente vai ter, além do Diego Pérez, a gente vai ter também o Pedro Rodrigues, que é CTO dessa plataforma. A SMU, ela já existe há algum tempo, mas ela entrou no sandbox da CVM, porque também vai ter tokenização nessa história, e eles vão explicar para a gente direitinho o que é isso, o que eles vão fazer. Aí a gente tem também o Felipe Souto, que é da Blocks Investimentos. Felipe também é o CEO, e a Blocks Investimentos na verdade, tem crowdfunding e mais um pouquinho, que também o Felipe vai explicar para a gente. O Felipe também é escritor e ele vai presentear a nossa audiência com um livro dele, hein? Depois, no final, ele vai dizer como é que vocês vão ter acesso ao livro dele. E a gente tem o Reinaldo Rabelo, vulgo Rei, que é o CEO do mercado Bitcoin, que vai falar aqui de um dos braços da 2TZ, que é a Hood, que é o braço de crowdfunding, que também acabou de mudar de nome, era Clearbook, agora virou Act. Então, enfim, muito obrigada por vocês estarem aqui, estou muito feliz de ter vocês, tenho certeza que vai ser ótima essa discussão, e eu queria, enfim, perguntar para vocês, a gente pode... Eu estou vendo aqui na sequência Reinaldo, Diego, Felipe, Rodrigues, então a gente pode talvez ir nessa ordem. Queria pedir para vocês contarem um pouquinho o que é a plataforma de cada um de vocês e onde é que blockchain está inserido nisso e como que ajuda nessas plataformas. Reinaldo, você quer começar? Posso começar. Primeiro, bom dia. Satisfação estar aqui falando de um tema bacana, com gente... tão bacana também na nossa mesa virtual aqui, né? Enfim, o Diego e o Felipe conheço já há bastante tempo, né? A gente está sempre trocando, e, enfim, com certeza a gente vai trocar mais um pouco hoje aqui, espero que todo mundo curta. O mercado Bitcoin, né, nasceu em 2013, né? A gente já é uma startup velhinha, né? Até do grupo aqui eu sou o único com barba branca, né? Eu estou vendo o Diegão e o Felipe aí com... barbas bem escuras, né? Então, eu sou o único mais antigo aqui, né? Assim como o MB, né? Nasceu em 2013 como uma exchange de criptoativos, né? Na verdade, uma exchange de Bitcoin, porque só existia Bitcoin em 2013, e a gente foi evoluindo, né, ao longo da nossa jornada, né? Assim como acontece com toda startup, né? Vai pivotando, ajustando, crescendo, reduzindo, crescendo de novo, sobrevivendo. E em 2019 a gente resolveu, né, usar a tecnologia do Bitcoin, a tecnologia cripto, né, o tal do blockchain, para construir infraestrutura para o mercado financeiro de capitais, né? A gente se transformou ali, né, de uma fintech para uma FMI Tech, né, uma empresa, uma startup que busca melhorar a infraestrutura para investimentos, né, operações financeiras, e criou, né, em 2019 o nosso braço de tokenização, hoje MB Tokens, que faz, né, tokens não só de ativos que não são valores mobiliários, né, que não entram na esfera, né, de controle, né, da CVM, mas também de valores mobiliários, né, através de uma entidade que tem licença, né, da CVM para operar, né. Então a gente continua essa jornada de juntar, né, um mercado de inovação que não tem uma regulamentação específica, mas
que vem melhorar, né, o mercado de capitais, o mercado financeiro, que tem regras mais detalhadas, né? Então, essa é a nossa missão aqui com a MB Tokens. A gente já originou, né, já listou cerca de 300 milhões de reais, né, em tokens, né? Então, a gente está em busca aí de alcançar o nosso primeiro bilhão aí de ativos tokenizados e crescendo cada vez mais nesse ambiente de crowdfunding e aceleração de startups. Nesse momento, inclusive, a gente está participando lá do projeto do LIFT, né, do Banco Central, né, de aceleração de startups no programa Next, né? Então, a gente está super envolvido aí nesse ambiente de trazer, né, plataforma para incentivar outros empreendedores a seguirem essa jornada que a gente já está trilhando desde 2013. Legal. Diego? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui entre amigos também. A gente já se conhece há muito tempo, não só os membros da mesa, mas também a turma aqui do Cantarino, né? Também você, Cláudio Bloch, que a gente fala bastante, né? Eu sou o CEO e sócio fundador da SMU. A SMU, para não chover no molhado, né? Além de ser uma plataforma de crowdfunding de investimentos, nós somos um dos founding fathers do crowdfunding no Brasil, né? Porque a gente estava lá desde o começo. A gente opera antes de existir a regulamentação específica, que veio em 2017. Então, a nossa primeira oferta de distribuição via crowdfunding foi em 2015. A gente colaborou e contribuiu com o regulador desde então, né, na formação do marco regulatório da CVM 588. Depois, os outros players vieram chegando, como o Felipe da Blox, né, como também o Reinaldo, a gente já vem conversando bastante tempo, para compor esse mercado que hoje já tem mais de 50 plataformas registradas e ativas na CVM, né? E basicamente a gente faz ofertas primárias de investimento em equity, em startups. A gente seleciona as empresas dentro de um processo, né, de curadoria, busca, avaliação e aprovação antes de submeter para a nossa comunidade de investidores. Nesse processo, a gente faz um estudo e o crivo de investidores, porque a gente tem um veículo de investimento proprietário que faz os investimentos nas empresas selecionadas. Então, a gente trabalha com aquele mote do skin in the game, né? A gente entra nos mesmos termos dos investidores da nossa base, apresenta a oportunidade para eles e nos posicionamos como investidores líderes do sindicato de investimento, que é um instrumento que a CVM trouxe na 588, originária o 588, hoje resolução 88, para que a gente pudesse organizar o grupo de investidores que seguem a tese de um líder e que, por sua vez, fazem o aporte de investimento por meio desse veículo e não individualmente, com diversos mútuos, conversíveis ou diversas escrituras de debêntures emitidas, tá? A gente tem um track record interessante, né? Já temos mais de 40 empresas investidas, a gente já ultrapassou a marca de 62 milhões de reais investidos na plataforma nesse período. A gente conseguiu construir uma comunidade ainda tímida se comparada ao mercado Bitcoin, mas representativa no mercado de crowdfunding, né? De mais de 35 mil investidores cadastrados, né? Ativados ali. A gente está ultrapassando a marca de 5 mil investidores que fizeram pelo menos um investimento único em startups, e com um portfólio muito vibrante, né, que se interconecta entre si, né? A gente tem diversas verticais, temos mobilidade urbana, food tech, agrotech, fintech, health tech, enfim, todas as techs aí possíveis e imagináveis a gente tem no nosso portfólio, algumas delas se destacando muito. Então, recentemente, teve uma empresa investida pela SMU, foi adquirida pela Flash Benefícios, né, que é a Expansion. A gente tem outros exits já na carteira aí de alguns investidores que tiveram retornos interessantes, e a gente tem empresas que estão brilhando, né? A gente tem a Origem Motos, por exemplo, que recebeu um aporte de 100 milhões de reais, um valuation de 300 milhões de reais, que captou com a gente, e outras queridinhas aí do portfólio. Temos também os write-offs, né, que são as empresas que não deram certo, que fecharam as portas, mas isso faz parte do jogo.
a gente até educa o nosso público para que o investimento em startups ele seja considerado como uma estratégia de portfólio, né? Onde você direciona o capital destinado para esse ativo em mais de uma empresa, né? Não aposta tudo numa só. Né? A partir da décima primeira empresa que você vai ter algum resultado, né? Então, sempre cultivar o hábito de continuar investindo e não parar no primeiro ou no segundo investimento. Mas, enfim, eu vou passar a bola aqui para o nosso próximo colega. A gente tem o nosso projeto do sandbox regulatório que foi aprovado na CVM, mas o Pedro vai explicar o funcionamento dele e como que ele tangencia a tecnologia blockchain também. Pedro? Será que ele caiu? Ah, tá aí. Tô aqui. Bom dia a Vamos todo lá. mundo. Como o Diego já mencionou, o projeto do Sandbox, ele é um mercado subsequente ao mercado primário que a gente chama, né, que é o mercado de investimento colaborativo, no qual, junto com a CVM, a gente participou, né, do Sandbox da CVM, e fomos aprovados junto com outras 3, né, no caso, 2 que para fazer a utilização de blockchain para tokenizar ativos imobiliários, né? Que no caso é a Vortex e a Before, tá? Junto com a CVM, e a CRIA para fazer escrituração, tá? Mas tudo ali com blockchain no core dos negócios, tá? Falando mais especificamente aqui do projeto do Sandbox da SMU, tá? O nosso assim, a CVM ela colocou tinha algumas dúvidas da CVM referente à blockchain, né? Porque, querendo ou não, a blockchain ela vem ali para assumir o papel de escriturador, né? Ou de depositário dos tokens, ou do melhor, dos ativos, né? Que a blockchain vai assumir esse papel. Então, ela teve muitas dúvidas nesse primeiro momento sobre, né? Até eles estão ali aprendendo junto com a gente como fazer isso, né? No caso, o nosso projeto, ele utiliza a blockchain da Stellar, tá? Que é uma blockchain já conhecida para o mercado financeiro, que já tem outros projetos que utilizam ela, né? O nosso projeto, ele vem para dar liquidez para os investidores do primário. Então, o que acontece hoje, né? Tem investidores que entram lá no primário e querem investir lá o seu patrimônio ali de risco, né, para investimento em risco, e fala assim, pô, quero investir, mas eu não quero ter iliquidez no meu investimento, né, eu quero ter uma liquidez no meu investimento. Então, esse mercado secundário vem para ajudar esses investidores a ter liquidez nesse investimento deles, tá? E hoje esse mercado secundário ele vai funcionar como se fosse uma bolsa mesmo, ou um exchange de cripto, tá? Onde vai ter ali casamento de ordens e etc, tá? Num match engine de bolsa de valores, tá bom? Mais ou menos isso. Sem dar muito spoiler, para ter mais assunto depois. Não, legal. Tem data para lançar essa segunda fase? A gente está com um pipeline para lançar em outubro, tá? Legal. Nosso pipeline é para lançar em outubro, ainda não está lançado, a gente pensa em lançar em outubro. Era para ter lançado em setembro, mas por conta de algumas complicações no percurso, a gente alterou para outubro. Legal. Felipe, conta um pouco sobre a Blocks. Na verdade, vocês são mais do que uma plataforma de crowdfunding, mas enfim, queria saber como é que funciona o crowdfunding, como é que ele se conecta com outros negócios, e você usa blockchain no processo todo, né? Perfeito, vamos lá. Primeiro, devolver aqui, né, as considerações aqui dos colegas, né, de fato, estamos aqui com pessoas bastante queridas e que a gente troca muita ideia, troca muita experiência, né, o que é muito salutar desse ecossistema de inovação, onde a gente se vê, de fato, dentro de um mercado que tem uma possibilidade muito grande de disruptar, para usar uma palavra fancy, né, de disruptar diversos setores e segmentos, e a colaboração, né, entre as plataformas, os players do ecossistema, é bastante interessante. Hoje a Blocks, ela, indo um pouco de trás para frente, né, nosso posicionamento ele está muito mais ali como aspas, investment banking digital, com o objetivo muito claro de originar, estruturar e distribuir
em duas facetas, seja essa distribuição no varejo, seja uma distribuição no institucional, operações tidas dentro aqui do book acadêmico como operações de investimentos alternativos, né? Os investimentos alternativos, na essência, olhando ali a pizza dos alternative assets, nós estamos falando necessariamente de produtos ilíquidos, em sua grande maioria, que têm suas características próprias e, de maneira rápida, a gente poderia dizer que se enquadram em algumas verticais, né, de atuação, basicamente o real estate, o agronegócio, né, ou natural resources, indo aí by the book, temos infraestrutura, muita coisa de energia, ventures, certamente, e o segmento ali de legal claims, /NPL, /distress, né? Então, olhando um pouco aqui para essas cinco verticais, claro, sem deixar de fora as passion assets ou aqueles investimentos um pouco mais excêntricos que já fizemos por aqui também, essas são as áreas de atuação. Dentro aqui desse conceito, esse posicionamento, essa jornada, ela começa naturalmente de algum lugar, e o crowdfunding foi visto aqui como uma excelente ferramenta, uma excelente legislação em complemento às nossas antigas e já agora ultrapassadas instrução CVM 400 e 476, sobre as quais eu tive o privilégio, né, e ainda ali tocando algumas operações mais, aspas, tradicionais de mercado, em fazer algumas emissões, substituída agora pela 160, né, que traz muitas mudanças também nesse mercado, podemos falar mais à frente sobre isso, mas a 588, ela impulsionou, né, no fim do dia, essa nossa jornada, e nasce a nossa plataforma com o objetivo de originar e estruturar como ofertas 588 operações outrora, né, exclusivas para bolsos um pouco mais profundos. Estamos nos referindo, então, a operações estruturadas de investimento direto em usinas de energia, investimento em MOG no africano, investimento em vinhos, para falar aqui dos passion assets, enfim. Não estamos inventando nada, estamos ali olhando e tentando trazer teses de investimento que fazem sentido para o investidor comum. Claro que, ao longo do tempo, a estrutura regulatória, né, do próprio crowdfunding, ela evoluiu, o que foi um trabalho fantástico, né, o próprio Diego trabalhou bastante, e todos envolvidos na associação, elevando os limites, trazendo a questão do mercado subsequente, mas o mercado de capitais ele passa por uma evolução bastante considerável, inclusive e principalmente com o advento do blockchain e das possibilidades de tokenização, e o nosso ecossistema como plataforma também precisava evoluir, por isso a gente tem dentro de casa também uma gestora de recursos, uma securitizadora, formação em primeira linha, né, deve estar sendo anunciado aí muito em breve, e outras engrenagens, como a engrenagem da Blocks Capital para fazer a estruturação, né, das emissões em formato de CRI, CRA, debêntures, etc. Então, no fim do dia, hoje a gente vem como um ecossistema de acesso ao mercado de capitais, naturalmente para emissões muito nichadas de 1 a 100 milhões de reais. Isso que eu queria perguntar para vocês. A gente está vindo de um painel em que a gente discutiu os fundos de Venture Capital. E aí a gente teve até o caso do Daniel Dali, que captou com o VC. Para que é o crowdfunding? Onde é que está a oportunidade das startups no crowdfunding? Por que ir para um crowdfunding, por exemplo, e não buscar um VC? Qual que é a vantagem disso? Quem quer falar primeiro? Olha, Vai lá. Eu posso puxar aqui, porque o nosso foco é startups. É esse, né? Aliás, Diego, só
rapidinho para a audiência, como mudou a regra do crowdfunding, aproveita e já diz assim, qual que é o limite, quais são as novas regras do crowdfunding. Tá bom, perfeito. Bom, a regra ela teve uma maturidade alcançada aí, né? Então a CVM entendeu que o mercado cresceu o suficiente para subir o teto, né, das captações e dos limites de faturamento dos emissores. Então, antigamente, na regra anterior, as captações estavam limitadas a 5 milhões de reais, né, com emissores que faturavam até 10 milhões de reais. Agora, as empresas, né, podem captar até 15 milhões de reais, né, com faturamento bruto de 40 milhões de reais, e se ela fizer parte de um grupo econômico, né, de um conglomerado, o conglomerado pode faturar até 80 milhões de reais, né, então abriu o leque de oportunidades e empresas mais maduras que podem acessar o crowdfunding, tá? Também vieram outras contrapartidas aí da plataforma, né, então, para uma captação acima de 10 milhões, o emissor precisa ter suas demonstrações financeiras auditadas, né, para um auditor autorizado pela CVM. Você também precisa ser feito o controle de titularidade das participações dos sócios e acionistas, caso queira fazer essa captação em maior porte, em maior volume, e também criou-se o mercado subsequente, né, as transações subsequentes, que é um secundário soft, né, onde os contratos de investimentos emitidos e transacionados via crowdfunding podem ser negociados de maneira secundária entre os investidores daquela plataforma, investidores ativos daquela plataforma, tá? Sobre o ponto levantado, né, venture capital, né, como o crowdfunding como alternativa e etc, né, eu costumo dizer que a jornada de financiamento, né, e crescimento de uma empresa, ela tem várias trilhas, tá? Não existe um único caminho, tá? O venture capital é um deles, tá? E ao mesmo tempo tem outros caminhos, por exemplo, o crescimento orgânico, né, bootstrapping, também tem o caminho via M&A, né, onde você busca crescer aquela empresa suficiente para atrair o interesse de potenciais compradores, né? E tem os negócios não usuais, mas que são potenciais geradores de caixa e retorno financeiro para os seus investidores, né? Que são projetos, eventualmente, de, por exemplo, reflorestamento, energia solar, né? Que não tem essa VC journey, né? Essa linha de jornada do venture capital. E o crowdfunding, ele vira um elo de ligação entre todos eles em determinado momento, tá? Na SMU, nós temos empresas que captaram conosco antes do Venture Capital, receberam aportes de Venture Capital pós-crowdfunding, né? Nós temos empresas que captaram com Venture Capital primeiro, depois foram para o crowdfunding. Nós temos empresas que não captaram com Venture Capital e não desejam captar com Venture Capital porque é uma outra tese. A gente tem empresas, por exemplo, que é produtos para o consumidor, indústria, sabe? Que nem eu mencionei, tem reflorestamento de móvel africano que captou com a gente, que gera uma rentabilidade alternativa por meio de créditos de carbono, sabe, via certificação. Então, assim, é uma gama de investimento, de produtos de investimento, de ativos de investimento, que não estão restritos a um único selo, né, uma única embalagem, tá? E o crowdfunding, eu diria que ele é transversal e não vertical, tá? Esse é o item que eu gostaria de ressaltar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, acho que é para o Pedro. O Pedro, só para complementar, antes de passar para o Reinaldo e para o Felipe, quando a gente fala de tokenização, tem aí um desafio de você explicar para as pessoas o que é comprar um token de uma operação de crowdfunding, não tem? Então, tem, mas fica mais simples de explicar quando a gente fala que, na verdade, ele está comprando a cota da ação, a cota daquela empresa, né? Que o token nada mais é que entre aspas, uma moeda digital, uma moeda que fala que aquela moeda vale um token daquela empresa que ele está comprando, entendeu? Eu acho que quando tem esse papel por trás, fica mais fácil a explicação, tá? A gente já Mas qual é o apelo? Desculpa. A gente já teve conversas com pessoas próximas e até veículos que não são do meio, que é onde a gente fala e explica, né? Fala assim, olha, o token, ele é para te garantir que aquela cota vai ser sua quando você comprar ou vender, vai para o terceiro, e que vai ficar tudo registrado via blockchain.
né? Então isso imagina como se fosse um livro registrador ali, que a moeda de transferência ali é o token. Então aí isso facilita a explicação. Tá, legal. Ô, Reinaldo, vocês estão só pegando startup de blockchain ou não? E onde é que vocês estão colocando o blockchain na operação? Bom, não, né? A gente não pega só, na verdade, até aqui a gente listou na plataforma de crowdfunding, né, 4 cases, nenhum deles é de blockchain. A gente listou uma health tech, né, uma fintech de infraestrutura de pagamentos, e 2 do mercado agro. Então, até aqui a gente não lançou nenhum case, né, de blockchain ainda. A gente quer lançar, né, enfim, é um mercado que a gente conhece mais, em que a gente está mais empolgado em ajudar, né, em fazer surgirem novos empreendedores. A gente está no programa, apoiando o programa Lift Learning, né, também do Banco Central, né, que visa a levar, né, conhecimento em programação, né, em desenvolvimento, né, de plataformas utilizando, né, redes e tecnologias cripto, blockchain, né, e uma das nossas propostas, né, é que se desse programa, né, surgirem projetos interessantes, né, a gente vai disponibilizar a nossa plataforma, né, para esses empreendedores, né, também buscarem captação, né, ainda que em fase inicial, né, o Diego comentou bem ali, né, as plataformas de crowdfunding, elas atendem, né, esse pedaço, né, do mercado de capitais, né, em que empreendedores, né, buscam financiamento, né, desde o PowerPoint, né, um pouquinho para frente do PowerPoint, né, não exatamente o PowerPoint, mas desde quase do PowerPoint, bem no início, até um pré-Series A ali, né, que você consegue fazer, né, o uso, principalmente aí depois dessas mudanças das regras, né, na CVM, né, você conseguindo captar, né, 15 milhões a cada 12 meses, né, enquanto você não atinge um faturamento relevante, né, então a gente consegue alcançar um grande número de empresas e projetos, né, não só empresas, mas projetos, né, que podem se beneficiar desse segmento aqui, né? E o uso do blockchain é muito parecido aí com o próprio projeto que a SMU, né, e a Bifor e a OTC, né, tem apresentado, né, no sandbox, né, de CVM, Banco Central, né, a gente percebe valor, né, desde 2019 na utilização, né, de blockchain para escrituração, registro, e isso serve, né, para controle de ações e contratos que dão direito a ações, né? Então a gente acredita, né, que o blockchain substitui eventualmente aí um ou mais intermediários, né, desse mercado de capitais que é lotado de intermediários, né? Então a gente tem essa atuação que não romper, né, com o Estado de Direito, né? A gente não quer ir para a margem da lei, mas a gente quer mudar a lei, né? Assim como o Diego fez lá atrás, né, quando provocou, né, junto com outros players, né, que iniciaram esse processo de regulamentação do crowdfunding, né, não existia uma norma que garantisse espaço, né, para esse mercado que está sendo criado hoje, né, mas a partir da provocação que o regulador, né, percebendo seriedade e relevância, vai criando ambiente, né, que você consiga fazer esse tipo de evolução de uma forma equilibrada, né? Então, os projetos que estão no Sandbox, para a gente, são super importantes, e eu boto muita fé aí no Diego, que conhece bastante de regulação, de cripto, né, de captação, para, enfim, conduzir, né, de certa maneira, ou participar, né, junto com a CVM, né, para criar uma norma que seja benéfica, né, para inovação, para competição, para empreendedorismo brasileiro, né? A gente tem sido atacado aqui em diversos setores, né, por empresas piratas, né, os piratas digitais, né, que ameaçam aí o mercado de e-commerce, ameaçam o mercado de produção artística e canais de streaming, ameaça também o mercado cripto, né? Então é importante que o regulador crie regulamentação que incentive,
né, as empresas e os empreendedores brasileiros. Eu conto com o Diego aí nessa missão, o Diego e o Pedro aí, que tem que lutar por nós. Muito bom. Felipe, por que ir para um crowdfunding? Olha, acho que seria redundante aqui colocar todas as vantagens, né, que já foram aqui trazidas. Eu entendo, de fato, que se encaixa muito bem e preenche muito bem um eventual gap de demanda de capital em momentos críticos, né, das empresas ou dos projetos. Eu diria até em momentos, e aí em complemento, que boa parte desses projetos ou dessas empresas possam passar até a ser, ou estarem passando por uma fase de serem desacreditados, né? A gente não pode deixar de trazer aqui, ou tentar passar panos quentes, né, na realidade. Você olha para o universo dos fundos de venture capital ou dos investidores institucionais com os bolsos profundos, eles querem ditar as regras, e essas regras ditadas muitas vezes não casam muito bem com o timing ou com a necessidade de capital. Quer dizer, todo mundo só quer o filé mignon e deixa o osso, como fala na minha velha Bahia, e deixa o osso ou o cara vai morrer, ou deixa o osso ali por family, friends and fools, né? Então eu entendo que o crowdfunding vem mostrar que a gente consegue, eu falo a gente como empreendedor, consegue deixar de lado, ou não necessariamente demandar tanto capital dos Faria Limers tradicionais. É meio que aquela coisa, amigão, se você não quer me olhar agora enquanto eu estou numa fase pegando tração, eu agora tenho alternativas. Então a gente tem que falar o português claro. Agora que a gente teve, por exemplo, estamos vivendo, né, uma fase bem difícil de captação para as empresas, as startups. O que eu tenho visto aqui e recebido, né, de demanda de projetos e bons emissores, bons ofertantes que estão ali vendo o muro do cash burn, né, e do fim do dinheiro quase bater com o muro, né, bater na porta, que já fizeram rodadas com VCs e que agora o VC, enfim, meio que abandona e deixa ele se virar, né, no fim do dia. Eu acho que a gente tem aí uma alternativa bem importante que está totalmente ligada à desintermediação desse mercado. Quando você desintermedia de alguma maneira e você torna menos relevante o cheque, né, do investidor institucional, ele acaba se incomodando, isso acaba mexendo com o próprio mercado de capitais. Não ouvidemos aqui, já falei, vou repetir, das possibilidades trazidas, inclusive pelo próprio regulador, advindos da nova regra, da resolução 160, que trouxe grandes mudanças para novas maneiras de se realizar ofertas públicas. Então, ofertas antes restritas, quer dizer, ainda restritas, porque a regra passa a valer a partir de 2 de janeiro de 2023, que são as atuais antigas ofertas 476, restritas a 75 investidores, subscrição exclusiva para 50 investidores. Você acaba com esses limites e você pode fazer propaganda, publicidade informacional desse tipo de coisa. Significa o quê? Que o acesso a essas alternativas, ele, no final do dia, se torna, as alternativas de funding, ele tem se tornado bastante acessível e os VCs / investidores institucionais, em geral, já começam a enxergar isso, e eu vejo que a gente vive, de fato, trazendo já o blockchain para a mesa, a gente vive, de fato, um momento onde as placas tectônicas elas estão se movendo e temos aí um potencial de mudança no nosso mercado de capitais tão grande quanto foram trazidas pelas plataformas de investimento independentes, como XP, BTG, Guide, Orama, há tempos atrás. Eu sou do tempo onde investir num fundo de investimento
seja ele qual for, eu tinha que abrir conta dos meus clientes, enviando por correio com ficha assinada e firma reconhecida para os administradores. Então, enviava-se para a Melon, enviava-se para o Itaú, né, Intrag, para o próprio BTG. E ao longo do tempo, o que aconteceu? Ao longo do tempo, as plataformas, por conta e ordem, temos que lembrar que há 5 anos atrás, o conta e ordem, senhores, eu fui fundador de uma DTVM, sócio dela, eu tinha que convencer o cliente a fazer um depósito na conta da minha DTVM, no Itaú ou em qualquer outro banco, e de lá eu operava por conta e ordem. Olha que mudança de paradigma, né, que aconteceu. E eu acho que a gente está num momento muito interessante de inflexão do mercado de capitais como um todo, que passa, naturalmente, pelo avanço regulatório, que está vindo, né, bastante... tem atendido, né, dentro das suas limitações, as expectativas, mas, sem sombra de dúvidas, ao ambiente tecnológico propositalmente, né, provocado por toda essa turma inteligente aqui que vem desenvolvendo um trabalho bacana no que tange ao tema blockchain e tokenização. E, pessoal, Reinaldo, qual que é o espaço no crowdfunding para empresas, para startups do ecossistema blockchain? Eu tenho a impressão que eu vejo pouca gente do ecossistema indo para crowdfunding. Estou errada? Na verdade, o mercado de crowdfunding ainda é pequeno. A gente confia bastante, né, que essas novas resoluções, né, da CVM podem facilitar, né, a abertura, né, do mercado, a atração do mercado para mais startups, né. As limitações que existiam antes eram, de fato, desafiadoras, né, para você conseguir captar investimentos, né, para projetos, né, independente de serem ou não de blockchain, porque, principalmente, né, pelo que o Diego comentou, era difícil o Diego ou o Pedro, eu acho que foi o Pedro que comentou, né, era difícil você sair da sua posição, né, então você acabava colocando, né, um valor, né, em investimento que você tinha que segurar por 8 anos, né, enfim, 7 anos, né, você está investindo em empresas no começo de jornada, né, muitas vezes, né, até pelas limitações de faturamento, de tamanho, né, de porte, de vínculo de grupos corporativos, né, então isso é desafiador, né, mesmo para um investidor qualificado, né, você colocar, né, valores relevantes, né, com essas condições não são condições atraentes, né, então a gente imagina, né, que pela resolução 88 e pelas mudanças que a gente espera, né, do sandbox, vindas, né, dos projetos que estão no sandbox, a gente vai ter mais viabilidade, né, para atrair investidores de todos os tamanhos, não só VCs e investidores institucionais que estão acostumados, né, a esse duration, né, de investimento, né. Então, acho que aqui a gente está vivendo uma nova perspectiva. Em relação a projetos em blockchain, a gente não tem tantos projetos em blockchain no Brasil ainda. A gente começou a ter mais projetos em blockchain no ano passado em função dos NFTs, mas são projetos muitas vezes com características maiores de design, marketing, gestão de comunidade, né, utilizando tecnologia cripto do que projetos relevantes utilizando a tecnologia blockchain, né? Mas com certeza, né, esse movimento, né, que a gente observa agora, né, de grandes instituições falando em tokenização, falando em listar Bitcoin e Ether, né, instituições que antes perseguiam, né, empreendedores que falavam em Bitcoin, blockchain e Ether, né? Então, isso cria um ambiente muito melhor, né? Porque, enfim, se fosse jovem empreendedor, né, e tivesse que escolher um ambiente para eu dedicar meu esforço, meus recursos, meu tempo, minha capacidade,
eu não iria entrar naquele ambiente que estava nos jornais, né, sendo tratado como um ambiente de piramideiros, de golpes, de fraudes, de crimes. Mas agora eu estou entrando num ambiente que tem o Itaú, a XP, o BTG, né, o Nubank, o Mercado Pago. Então, virou um meio, né, para o grande público, não para a gente que vive isso de forma mais próxima, né, mas para o grande público se tornou um ambiente não hostil, né, pelo contrário, um ambiente sexy, né, atraente, bacana, legal de se dedicar. Né. Então, essas mudanças, elas acontecem ao longo do tempo, né? E a gente que vai ficando velho na jornada, né? A gente vai passando e criando, né, cascas para lidar com cada uma dos momentos. E acho que o momento agora é de investimento e surgimento, né, de projetos de tokenização, né, ver mesmo a SMU, né, a Blocks, né, e outras plataformas, todo mundo falando, né, não em crowdfunding, né, falando em crowdfunding tokenizado, né, falando em blockchain, né, enfim, está na boca do mercado, né, então, certamente, em breve, né, na SMU, na Blocks, no MB, a gente vai ver projetos super interessantes, utilizando essas novas tecnologias, e com certeza na Block News lá vai ter muita notícia aí de startups blockchain aí para a gente ler. Ô Diego, o Reinaldo está falando aí de NFTs e tudo mais. Esse movimento do metaverso, Web3, essa conversa toda pode também atrair, pode fazer criar mais empresas dessa área e também colocar o investidor de olho nisso, porque também no metaverso também tem banco também entrando, né? Não é que precisa de banco entrando, mas como a gente falou no outro painel, e o Reinaldo um pouco deu a deixa aqui, assim, meio que mostra assim, olha, gente, não é só coisa de piramideiro, tá? Não é só bandido. Quando eu entrei nessa área, uma amiga minha aqui também, a jornalista de economia, falou assim, mas você tem certeza que só tem bandido nisso aí, não tem? Eu falei, não, calma. Eu entendo, assim, que tem as transformações, evoluções e consolidações aí do mercado e da tecnologia, né? Então, que nem foi falado aqui brevemente pelo Reinaldo, pelo Pedro, assim, né? Antigamente se falava em ICO, hoje não se fala mais em ICO, né? Se falava em STO, pouco se ouve STO, né? E agora as palavras que estão surgindo mais aí no ouvido é NFT, que também está caindo um pouquinho, mas ainda tem um mercado muito potencial, e metaverso também, né? Então é sempre importante acompanhar a consolidação desses mercados, dessas novas possibilidades, né? Antes de já sair bradando aí que é futuro, é isso, é aquilo, assim, sabe? Eu procuro sempre ser um pouco mais pé no chão, tá? Com tudo isso que está acontecendo. Talvez erros do passado, experiências próprias, talvez, entendeu? Porque, contando um caos meu aqui, off-topics, nem tão off-topics assim, porque teve um ICO de uma empresa que chamava Polybius, né? Que em 2016, se eu não me engano, 2015, 2016, faz um tempo já, onde eles estavam prometendo mundos e fundos, né? E eu fiquei encantado com aquilo. Aí eu mandei meio Bitcoin para eles e hoje o negócio afundou. Meio Bitcoin, hoje eu estaria muito melhor, entendeu? Então, então eu prefiro esperar um pouco as coisas acontecerem, tá? Mas para efeitos práticos, existe possibilidade, né? Então, por exemplo, no crowdfunding tem dois grupos de investidores, né? Tem o investidor líder e tem os investidores apoiadores. Isso no sindicato de investimentos, tá? O investidor líder, ele tem uma vantagem, assim, sabe, prevista na legislação, no regulamento, né? Que ele pode cobrar uma taxa adicional no desempenho futuro do investimento dos investidores que seguiram a tese dele, né? Então, assim, o token dele é diferente dos outros, sabe? Eu poderia criar um NFT do investidor líder, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, o investidor líder, ele está muito atrelado àquele negócio. Ele também não poderia ficar negociando o NFT dele, vendendo o NFT dele, né? Você teria que criar regras de automação contratual, um smart contract, né? Falando assim, ó, se esse NFT sair desse grupo aqui, os outros investidores apoiadores têm que aprovar numa assembleia, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, começa a florar várias ideias de coisas que dá para fazer no crowdfunding com o uso da tecnologia que está aí disponível, né? Mas ainda é muito cedo, assim, sabe?
que nem o Renato falou, é um mercado pequeno, a gente ainda tem que buscar o nosso lugar ao sol, a gente tem que enfrentar aí o tsunami aí de concorrência de outros ativos, né? Ultrapassar aí a arrebentação do mercado sombrio que a gente está vivendo de investimento em startups, né? Para depois a gente começar a pensar em evoluções, tá? Mas eu não descarto, quem sabe aí no metaverso ali as pessoas possam acessar aquilo e usar o crowdfunding como um formato de rentabilizar, entendeu? De engajar o público ali dentro. Então, eu prefiro esperar um pouco as coisas acontecerem. Legal. Ô, Felipe, eu queria te perguntar uma coisa. Você está fora do eixo Rio-São Paulo, que eu acho que é muito legal ter alguém que está na Bahia, fora desse mundo nosso aqui, meio Faria Limer do blockchain. Queria que você falasse um pouco sobre esse universo de startups do ecossistema e se você busca essas startups de blockchain aí na região aí mais para o Nordeste e Norte, eu acredito que deve ter muita coisa aí, né? Tem, né? Porque eu já conheço algumas, mas enfim. Tem demais. Tem demais. Eu, infelizmente, dado ao nosso momento, né? Estou aqui em São Paulo, então não tem muito para onde correr, mas sim, você está correta que a Blox, ela e tem a sede dela, né, a matriz dela fica em Salvador, e deverá permanecer, apesar do time estar bastante espalhado, em São Paulo tem uma relevância importante, deverá permanecer por muito tempo. Mas eu concordo e acho que todos esses ambientes, né, fora do eixo, né, Rio-São Paulo, e aí trazendo um pouco para o mundo de investimentos, ele tem carências e essas carências geram necessidades e, naturalmente, o capital intelectual, empreendedor, acaba gerando excelentes soluções, né? Basta a gente recordar que a própria XP nasceu no sul do Brasil, né, em Porto Alegre, ou a gente lembrar que a Genial Investimentos, né, do Grupo Brasil Plural, veio da geração Futuro, que fez história no sul do Brasil, com clubes de investimento de R$100, né, não sei se vocês se recordam disso. Então, esse ambiente ele vem sendo desenvolvido, né, um ambiente de tecnologia, de inovação, ele vem sendo desenvolvido de forma bastante acentuada, né, dentro desse ecossistema. Próprio Salvador, Bahia, da onde eu sou soteropolitano, né, nascido e criado, tem um hub bastante atuante, né, que é o Hub Salvador, uma atuação, né, conjunta de iniciativas da iniciativa privada com a prefeitura local, uma PPP. Nós temos o Porto Digital em Recife, que também vem, em Pernambuco, em Recife, que também vem desenvolvendo, né, boas soluções. E dentro aí, eu não tenho aqui nada de nome para trazer nesse ecossistema, nesse universo mais blockchain, mas eu tenho com certeza, assim, não podemos deixar de afirmar que certamente temos boas iniciativas nesse sentido, o que é muito salutar, né, muito bom, porque o Brasil é um país continental e a gente tem um capital intelectual que precisa ser fomentado para não sair, né? Para não sair aqui do nosso território. Eu não me refiro nem a regiões, eu me refiro ao nosso próprio país, como o Reinaldo colocou e coloca muito bem. Precisamos fomentar e precisamos, como ecossistema, né, como membros desse universo, financiar, fomentar, estar perto, incentivar todas essas iniciativas, que são iniciativas com o DNA brasileiro, para que a gente não abra espaço, não faz nenhum sentido, a gente não abra espaço
para as apelidadas aqui empreitadas piratas, né? E ainda aquelas que não são, não tem nada de melhor do que a gente, né? Então, aquela síndrome de vira-lata que normalmente a gente tem. E como fazer isso? Eu acho que isso vem, de fato, em fomentar, em incentivar e participar mais ativamente dessas iniciativas e desse ecossistema que está fora do eixo mais tradicional. Falo Rio, São Paulo, BH, e o sul do Brasil também, ali, você pega Santa Catarina, tem desenvolvido, tem sido um expoente, Florianópolis, né, tem sido também um expoente bem grande de iniciativas. Então, sem sombra de dúvidas, temos aí um bom caminho. Hoje, boa parte do nosso time, principalmente time de tecnologia, que trabalha muito remoto, mas é um time com DNA baiano. Muito, muito bem. Gente, a gente tem uma pergunta aqui, que é aliás, quem quiser fazer pergunta, por favor, mande as perguntas. Eu sempre falo, inclusive se for a mais básica do mundo, não tenha vergonha, porque estamos todos aprendendo. É o Paulo Melo. Ele é uma pergunta para todo mundo, então quem quiser responder, sinta-se à vontade. Ele está perguntando como é que ele faz para apresentar a startup dele para vocês. Mas aí eu queria saber o seguinte, qual que é a tese para alguém ser aceito numa plataforma crowdfunding? Você ter um bom negócio ou você precisa ter uma tecnologia muito inovadora? Onde que a tecnologia entra nessa história ou não? Isso o Daniel no painel anterior, assim, o que vale mesmo é se vai dar dinheiro. Se a tecnologia A ou B já não é mais tão importante. E queria que você assim, se essa tecnologia for blockchain, vocês ficam com o olho assim mais brilhante ou não? Quem que vai? Se eu puder começar com a tese da SMU, tá? Vai. Assim, nós temos uma tese de investimentos, né, que ela tem 7 itens principais, que é o que a gente analisa, tá? Aí o primeiro item, assim, tem alguns que a gente não considera um item, que são critérios de elegibilidade. Então, por exemplo, precisa estar dentro dos critérios da CVM. Se não estiver dentro dos critérios da CVM, não passa não chega nem no próximo nível, né? Mas os outros itens que a gente analisa cap table equilibrado ou saudável, né? Porque precisa considerar futuras diluições. Cap table, para quem não sabe, é a divisão de participação entre os acionistas, né, e sócios do projeto. Precisa estar montado de um jeito que seja conveniente para os próximos investidores, tá? Tem que ser um produto já testado e validado, né, que é pós-MVP, que a gente fala, né, não pode ser só um PowerPoint. Também tem que ter um retorno quantificável, com uma estratégia de saída clara, né? Ou seja, o investidor, o empreendedor ou a empreendedora, ele chega até nós já sabendo onde ele quer chegar e já sabendo quando que eu vou ganhar dinheiro como investidor, tá? Fala assim, eu vou ser vendido daqui 5 anos para a Amazon, sei lá, qualquer coisa assim. Mesmo que seja só uma hipótese, pelo menos ele já construiu, tá? Valuations que sejam palpáveis, né? Nada muito absurdo. Às vezes chegam empresas com valuations assim, 200 milhões de valuation e tá em operação há 2 meses, assim, sabe? Com pouquíssimo resultado, né? E depois também precisa se complementar no nosso portfólio, né? Então, assim, a gente faz uma análise do todo do nosso portfólio. Fala assim, dentro das 42 empresas que a gente tem no nosso portfólio, como que a sua se encaixaria lá? Como que você complementaria as outras? Como que as outras poderiam suportar o seu crescimento, tá? Porque nós atuamos não só como plataforma, mas também como investidores. E depois da captação, a gente busca antecipar o sucesso daquela empresa. Então, quando eu vou conversar com um potencial comprador de um M&A, ou um próximo investidor, um venture capital, né, um private equity, eu chego lá com um cardápio, eu não chego com uma só, né? Então, é importante que eu consiga construir o storytelling, que o pessoal fala delas em conjunto, tá? E os últimos 2 itens, assim, sócios ou uma equipe incrível, né, que chamou atenção pelo seu histórico, e por fim, um produto ou serviço que tem alguma escalabilidade possível, né? Não precisa ser um negócio altamente escalável, que nem a gente já falou, né? Temos empresas que captaram conosco que é da indústria, né? Que é da área de reflorestamento, que não é uma escalabilidade exponencial igual uma startup de tecnologia, mas que tem que demonstrar um potencial de crescimento expressivo, porque é um investimento de risco, o investidor pode perder todo o dinheiro investido, né?
Então, o risco-retorno tem que ser proporcional, né? Aquela empresa tem que ter capacidade de demonstrar um crescimento acentuado para esse risco ser compensado com o passar do tempo, tá? Basicamente é isso. E aí, se quiser se inscrever, é só entrar no nosso site, smu.com.vc, tem uma aba lá, Capte Conosco, com um link para você se inscrever, e desejo boa sorte aí no processo de análise. Mas vocês atuam em alguma faixa específica ou de receita, ou de dinheiro que a empresa, que essa Sim, a faixa que a gente atua é o que o mercado chama de pré-seed e seed, né? Que são aquelas empresas ali que estão buscando captação de investimento a partir de 600, 700 mil reais, né? Podendo chegar até o teto agora da R88, que é de 15 milhões de reais, tá? Uma empresa que vai querer captar menos do que 500 mil reais para a gente não é interessante, tá? Porque o esforço que eu tenho para subir uma captação de 5 milhões de reais é o mesmo de 500 mil reais. E o retorno não é proporcional, tá? Então, a gente acaba privilegiando aí essas empresas que estão buscando, a partir de 1 milhão de reais. Menos de 1 milhão de reais, a gente não gosta de gastar muita energia, não. Tá. O Pedro, você pode falar um pouco onde entra a tecnologia na avaliação dessas? Hoje no primário, essa avaliação é feita, é um processo extremamente manual, porque ele demanda ali muitas análises, e como é um pool de negócios, então fica complexo você tentar parametrizar isso num sistema. Lógico que tem algumas partes que são automatizadas, que são partes comuns ali de disparo de e-mail, ou até o input de informações, tá? Mas no todo ali, na análise mais bruta dos dados das empresas, das startups que a gente analisa, elas são de forma manual. Porque hoje a gente está analisando uma de agro, uma agrotech, amanhã a gente está analisando uma de health tech. Então, os KPIs de cada uma são extremamente diferentes, entendeu? E dentro do próprio negócio deles também é um mundo também gigantesco que é difícil da gente criar uma parametrização ali em comum entre todas elas. E se eu puder complementar também, no mercado do sandbox, né, o mercado secundário do sandbox, que ele é diferente do mercado secundário da R88, a CVM ela liberou para a ICMil para a gente listar até 10 empresas durante o período que eles chamam de teste, né? Esse período pode ser de 1 ano e sendo estendido até 2, tá? Dentro dessas 10 empresas, a ICMil ela vai poder listar tanto em ofertas da própria plataforma quanto de outras plataformas, tá? E a gente olha com muito carinho também empresas do mundo de blockchain e etc, tá? Por ter uma sinergia muito grande com o negócio, tá? Então, a empresa, e também um outro ponto que é bom mencionar, é que só pode ser listado, dentro dessas 10 empresas, só podem ser listadas empresas que fizeram captação na 588 ou nas normas da 88, tá? Da nova 88. Legal. Eu queria perguntar, eu vou fazer que o Reinaldo e o Felipe também falassem um pouco como é que faz para ser aceito nas suas plataformas. Mas eu queria que, começar pelo Reinaldo, além disso, que o Reinaldo contasse como é que foi o processo da MOS, e depois o Felipe complementa, porque o Felipe fez um crowdfunding de MOS, né, do token da MOS, que é o token de crédito de carbono. Só que antes disso já teve uma operação lá no mercado Bitcoin. Então, são operações bem diferentes, uma foi numa exchange, outra foi num crowdfunding. E aí, depois, eu queria que vocês, para o pessoal aqui entender qual foi a diferença e qual foi o momento, porque que a empresa optou por um no momento e outro no outro momento. Vai lá, Reinaldo. Acho que em relação ao processo de captação, né, o Diego resumiu bem aí, acho que elementos, né, que são constantes aí em todo o mercado, né, de investimento, né, todo mundo busca esses elementos, né, de time, cap table, um projeto que tenha aplicação, né, e tração, com oportunidade de saída, né, porque o investidor ele quer investir em startup para eventualmente participar de um resultado futuro, né. É importante a gente lembrar, né, que o equity crowdfunding não é doação, né, é investimento,
né? Então, é natural, né, que o investidor queira que a empresa alcance sucesso e, eventualmente, seja comprada ou receba um investimento maior que pague, né, os investidores iniciais, né? Enfim, esse é um mercado que tem se tornado cada vez mais pujante no Brasil, né, com investidores anjo, investidores seed, né? Eu mesmo já investi em mais de 30 startups, né? Dei muita sorte na primeira, né, que foi o Neon, né? Foi minha primeira startup investida. Enfim, continuei apoiando, né, esse ecossistema, gosto muito, prefiro investir em startup do que investir em empresas na bolsa, por exemplo, porque, enfim, além do ganho ser maior, o propósito é melhor, né? Eu estou investindo em empreendedor, né, e não em grandes corporações, então esse é um elemento importante. Em relação e no MB, né, basta colocar MB Tokens, quero captar, né, que você vai chegar lá no nosso atendimento ali para a gente avaliar, né, seu caso, sua tese. Hoje a gente tem, né, no mercado Bitcoin quase 4 milhões de clientes, né, então a gente tem conseguido, né, bastante conexão entre os clientes do mercado Bitcoin com os projetos que a gente tem listado, né, na plataforma de crowdfunding. Em relação à Moz, né, acho que são duas coisas, né, a Blocks tratou da Moz como empresa, né, enfim, a captação para projetos da empresa, e a gente listou um dos produtos dessa empresa, né, que foi o token de carbono, né, que a gente foi a primeira exchange de maior porte, né, a listar, né, o token da Moz, né, depois eles até listaram até na Coinbase, em outras exchanges, né, mas a gente listou pela primeira vez aqui, com esse propósito que permeia todo o ambiente do MB, né? A gente quer apoiar o ecossistema local a desenvolver projetos, né? Então, a gente listou, por exemplo, o IBIX, né, que é um projeto que não tracionou ainda, enfim, não decolou, mas era um projeto brasileiro, né, de pessoas ligadas ao mercado de mídia, de marketing e também conectado ao ITA, né, enfim, listou a Moz, né, que também é um projeto brasileiro super interessante, né, de compensação de carbono, né, enfim, a captação aí para a empresa, para os projetos futuros, foi feita com a Blocks, né, enfim, que certamente está num momento mais maduro, né, para receber um ou outro projeto que a gente ainda não está preparado para receber. Enfim, temos, além da Blocks e da SMU e do MB Tokens, a gente tem, como o Diego falou, quase 50 empresas, né, tentando construir esse mercado, e a grande maioria delas, empresas sérias, muito boas, com plataformas bacanas, né. Aqui eu entendo, né, a gente não é concorrente um do outro, né, a gente está concorrendo com um investimento ruim, né, com a poupança, né, com investimento spreadado no mercado de ações tradicional, investimento spreadado em títulos do mercado tradicional, né, esses são nossos concorrentes, né, o investimento ruim, a gente não concorre entre nós mesmos. Felipe, você pode então... só uma coisa, o Reinaldo, vocês pegam um projeto também, vocês ficam numa faixa ali? Não, a gente está, até porque, principalmente com a resolução 88, né, a gente consegue agora divulgar a oferta, né, dentro da nossa plataforma Exchange, né, então eu consigo acionar 4 milhões de clientes, né, para qualquer oferta que eu vá fazer, né, então a gente tem, né, uma capacidade, né, de atingir clientes de varejo, né, clientes institucionais, né, clientes empresas, né, então a gente está aqui com o funil totalmente aberto aqui, né, então desde captação de R$1 a 15 milhões de reais a gente está fazendo, então nesse momento a gente está ciscando para dentro, né, e tentando atender o mercado como um todo. A gente tem uma equipe super competente, né, para acolher aí todos esses pedidos e, enfim, vamos ampliar bastante aí no segundo semestre a listagem de cases na nossa plataforma, sem dúvida nenhuma. Legal. O Felipe, conta um pouquinho, então, qual que é a tese de vocês aí na Blocks e um pouco dessa operação da Moz. Claro.
Bom, tese aqui, nossa, ela segue muito, como comentei, esse viés dos investimentos alternativos, né? Então, a gente tem um olhar e um foco muito grande para o produto, né? Aqui para a gente, se eu tivesse que pesar a maior importância, né, que a gente dá, ela está aqui nessas caixinhas entre a originação, a estruturação e a distribuição. A originação e a estruturação de produtos de investimento são, na verdade, o nosso foco. A gente entende que o amadurecimento, né, no âmbito da distribuição, ele vem a se dar, né, ao longo do tempo e certamente com blockchain, como a gente encara ele, e tokenização, a gente conseguirá listar esses produtos, sejam eles quais forem, em diversos locais. Olhando um pouco aqui para as teses, a gente é bastante rígido, né, nos temas que a gente entende. Então, a gente começa ali uma análise top-down, né, trazendo aí do mundo de investimentos tradicionais, né, dos fundos. Então, uma tese macro muito bem definida, que estão dentro dessas 4 áreas primárias, né, real estate, foco em renda, foco em ganho de capital, então build-to-suit, sale-leaseback ou a estrutura de comprar barato para vender mais caro. Temos olhado o agronegócio, grãos, floresta, pecuária. Olhamos bastante para infraestrutura, telecom e principalmente energia renovável. E, por fim, a área de legal claims, né? Qual o formato que isso tende a tomar? Depende muito da demanda do cliente, né? E o nosso cliente aqui no fim do dia é o emissor, é o empresário. Ora, se estamos falando disso virar um SIC, né, que é o contrato de investimento coletivo dentro da regra da 88, ou seja, do crowdfunding, segue-se essa esteira. Se isso tende a virar um formato de uma operação de DCM convencional, um CRI, um CRA, segue-se outra esteira. Ou se isso vira, no final do dia, um produto estruturado, né, como um fundo, é uma esteira subsequente. E isso, claro, vai depender muito de quem está do outro lado, né, quem é o bolso adequado para esse produto. No entanto, do ponto de vista aqui de análise, de processo, talvez tenha sido onde a gente mais dedicou tempo e recurso, né, e dinheiro das rodadas que fizemos para desenvolver o que carinhosamente aqui ficou apelidado como o nosso Jarvis, né? Jarvis é aquele robozinho lá do Homem de Ferro, né? Aquele assistente do Homem de Ferro, e o nosso processo de onboarding, ele se dá de uma maneira bastante automatizada, pelo menos para essa primeira camada de análise, seguindo uma lógica talebiana, né, da via negativa, onde a gente não consegue precisar, talvez, o que é bom, mas a gente tende a eliminar o que é ruim. Então, dentro aqui dessas teses, os empresários, emissores, né, potenciais emissores, eles fazem um cadastro numa plataforma dedicada a esse tema, que é o blocksforbusiness.com.br, e lá ele faz um cadastro, e dentro desse cadastro ele vai ser guiado pelo Jarvis, que vai fazer algumas perguntinhas, vai analisar todos os documentos, vai fazer submissão de balanço, que hoje já tem uma leitura automatizada, e isso vai direcionar qual a melhor solução de acesso ao mercado de capitais para esse empresário. Olhando um pouco aqui a operação da MOS, é muito legal, né, a pergunta, porque são estruturas totalmente complementares, né? A MOS fez muito bem sucedido, junto aí ao mercado Bitcoin, uma listagem de um token, que é um token representativo do produto final dela, que são os créditos de carbono. Ora, os créditos de carbono, para existirem, eles precisam ser criados, né? Eles precisam ser certificados, eles precisam passar por um processo de nascimento desse crédito de carbono. E nós aqui,
na operação que fizemos, foi uma primeira de uma sequência. Essa operação, ela pegando uma analogia do mercado imobiliário, ela possibilitou que os investidores entrassem na fase de incorporação imobiliária e não que estivessem comprando o apartamento na planta ou o apartamento pronto. Eles compraram, aspas, né, o terreno, participaram ali do processo que vai, de fato, conceber, né, o negócio. Não tem melhor ou pior, são riscos distintos e, para riscos distintos, assimetrias de retorno também distintas. Mas, Cláudia, se eu puder complementar aqui até pegando esse tema, né, como gancho, a nossa leitura aqui para o crowdfunding dentro desse ecossistema que a Blocks hoje se posiciona, tem um viés muito start small, think big, né? Assim como aconteceu, por exemplo, com a nossa tese de energia, nós fizemos cerca de 20 megawatts em operações pela plataforma, né, pelo crowdfunding. Então, estamos falando, roughly, aqui de 100 milhões de reais. Isso deu lastro para um outro produto em forma de fundo de investimento. Então, nós colocamos um FIP que nasceu do crowdfunding. Ora, nem todo mundo pode bater na porta de um administrador, de um gestor e dizer, eu tenho aqui um projeto de 5 milhões, você monta um fundo para mim? Os custos, pessoal, ou seja, custos que são oriundos da regulação, são oriundos da necessidade de contratação de uma série de profissionais, muitas vezes uma tese que não está tão validada, start small, think big. Então, o crowdfunding, ele entra aqui dentro desse formato para incubar determinadas teses que podem virar produtos mais sofisticados ao mercado. Foi o caso do nosso fundo imobiliário, uma oferta restrita, infelizmente ainda, 476, lastreado em operações de geração distribuída de energia, e fica aqui o hint, quem sabe não nasce um Fiagro com uma pegada voltada aí ao crédito de carbono muito em breve. Legal. O Diego, tem uma pergunta aqui, é o seguinte, é do Glauber Banvart, acho que é assim que fala, o Banvart. Em geral, a tese de investimento seria mais relacionada a uma vertical dentro de um setor, ou a busca seria por startups com atuação futura mais transversal? Não tem um setor específico de preferência, tá? Que nem eu falei, nós temos diversos setores no nosso portfólio, né? Temos agrotechs, fintechs, mobilidade urbana, food tech. A gente não tem predileção para um setor específico nem para um modelo de negócio. Então, por exemplo, B2B, B2C, B2B2C, é mais a possibilidade dessa nova empresa, startup, que deseja ingressar no nosso portfólio, se comunicar de alguma forma positiva com as outras empresas que a gente já investiu, tá? E a gente faz uma análise de oportunidade também, né? Se for um mercado que a gente não conhece, se for algo que a gente não é familiarizado, né? Ou algo que é muito difícil de explicar. Então, por exemplo, porque crowdfunding, assim, são pessoas relativamente sofisticadas, mas não ao ponto de conhecer no detalhe uma empresa de tecnologia, né? Elas confiam muito na análise que a gente faz. E às vezes fica difícil de comercializar, de vender, de promover investimento numa empresa que você demora 2 minutos só para explicar o que ela faz, né? Então a gente também olha um pouco a facilidade, a clareza de como comunicar o que a empresa faz e a oportunidade. Tá. Ô, Reinaldo, você quer complementar essa pergunta sobre... Aliás, Diego, tem mais uma pergunta, Diego, é sobre para investir num fundo de crowdfunding, se tem valor mínimo. Na SMU, o valor mínimo hoje é R$3.000, tá? Então, a partir de R$3.000, você já pode investir em empresas listadas na SMU. Outras plataformas trabalham com valores menores, R$500, R$1.000. Já vi alguma coisa nesse sentido, tá? Pela regra É pela regra da CVM que você falou.
Aí pela regra da CVM tem uma limitação, né? Você pode investir até R$ 20.000 por ano, sem precisar fazer qualquer tipo de declaração positiva de patrimônio, tá? Ou renda. A partir de R$ 20.000 por ano, aí você precisa declarar que o valor que você está investindo, quando você ultrapassar R$ 20.000, ele não afeta a sua renda bruta anual ou seu patrimônio líquido em 10%, tá? E aí, se você for fazer investimentos acima de R$ 100.000, R$ 200.000, você precisa se declarar como investidor qualificado. Os volumes de investimento de crowdfunding, né, tem limitação também para o próprio investidor, né? Mas isso assim, qual que é a intenção, qual que é o contexto disso, né? A CVM entende que por ser um ativo de investimento que tem algum risco, sabe, envolvido, ela se preocupa com o investidor vulnerável, né, que é aquele investidor que não tem conhecimento em finanças, não entendeu ou tem dificuldade de entender o risco que ele está assumindo, né, e que ele eventualmente vá investir num produto de investimento que não vai ter o retorno que ele imaginava ter, tá? Então ela faz essa limitação para evitar que desavisados, sabe, pessoas que ainda não têm familiaridade com esse tipo de investimento possam investir um valor que não estão dispostos a perder, a abrir mão, né? E que se abrir mão pode prejudicar a qualidade de vida, né? E a dignidade financeira daquela pessoa. Então, a limitação existe simplesmente por isso, tá? Claro que a gente sempre tenta argumentar com o CVM e falar assim, investimento em startups, né? Tem que seguir uma estratégia de crowdfunding, tá? De portfólio, né? Se for via crowdfunding. Porque você só vai ter algum retorno financeiro positivo, possível, né, ou então alcançável, a partir do momento que você investir em 10, 20 empresas, né, que nem o Reinaldo falou, 30 empresas, aí você começa a ter algum resultado, assim, sabe? E se você limita 20 mil por ano, você só vai construir um portfólio de 10 empresas depois de 3, 4 anos, né? Para um investidor que está começando, né? Uma pessoa que está querendo testar o crowdfunding, né? Então a gente sempre tenta sopesar com a CVM para subir esses limites. De 10 foi para 20 mil, quem sabe numa próxima revisão vai para uns 50 mil, não sei, né? Mas esse é um pouco das justificativas e as motivações da limitação do investimento. Reinaldo, você vai querer completar com alguma coisa? Não, acho que o Diego falou super bem aí. Então, ótimo. Deixa eu falar uma coisa. Bom, eu falei no começo que o Felipe, ele vai dar um livro para cada pessoa. Então, Felipe, você não quer contar como é que a gente faz para ter seu livro? Porque, aliás, você já aproveita e já fala do próximo que você está fazendo. Claro, só antes aqui, né, eu queria dizer que eu queria minha parte em Bitcoin do Diego, né, que ele falou que ele eu também distribui Bitcoin para aí. Então, eu dispenso o livro dessa vez do Felipe, eu vou comprar quando receber o meu Bitcoin. Eu tenho tokens da Polybill, se você quiser. Não, Polybill não, obrigada. Show de bola. Pessoal, e ano passado, né, eu publiquei um livro que chama, está até aqui, Investimentos Alternativos, fala um pouco aqui do que a gente está vivendo, né, e naturalmente, como é de se esperar, esse mercado muda tanto que tudo precisa de atualização rápida, né, não tem jeito. Você tem uma ideia, taxa de juros ali estava na casa dos 4, foi para 2, e já estamos lá buscando, né, os nossos 15. Mas é muito simples, pessoal. A turma aqui de marketing criou um link, blocks.com.br/cadastro. Os primeiros 10 cadastros, né, eu vou enviar para vocês fisicamente, né, o livro, e o restante a gente manda o cupom, né, para vocês acessarem na loja virtual a versão digital. Então, tá prometido aí. Muito simples. blocks.com.br, vou até colocar aqui no chat, eu não sei se a turma consegue /cadastro, e a gente pega os dados e aí joga duro aqui, vindo do evento que a gente disponibiliza para vocês. Ô, Cantarina, será que a gente consegue mandar até para as pessoas que se inscreveram essas informações? Consegue. Sim, conseguimos. A gente manda um e-mail também. Tá. Eu vou pedir para a produção, se tiver aqui, colocar na tela, se possível, lá nos caracteres, esse link, viu, produção?
Não sei se vocês estão atentos. E qualquer sorte é bem simples, né? Barra cadastro, fica tranquilo. Obrigado. Legal. Gente, infelizmente, vamos ter que fechar aqui. Eu sempre fico com pena de fechar, mas enfim, todo mundo tem compromisso. Então, eu queria assim, que vocês dessem uma última palavrinha sobre a importância das startups e dos investidores olharem para crowdfunding. Pegando logo o gancho aqui, primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, de estar trocando ideia com uma audiência qualificada e dividindo esse nosso palco virtual aqui com a galera de peso, né, tanto do ponto de vista informacional, né, vocês fazem um trabalho muito, muito bacana, Cláudia, o Cantarino também, mas com a turma que está aqui no dia a dia empreendendo e quebrando cabeça, inovando e se ajudando. Do ponto de vista aqui de mensagem aí final, eu acho que, a gente está realmente num momento, como coloquei, de inflexão, né, no mercado de capitais. O crowdfunding deixa de ser visto, né, aos poucos como um patinho feio, né, ou algo ali que não traz boas oportunidades para o investidor, principalmente nesse mundo startup. Acho que o Diego pode falar muito melhor do que eu especificamente, onde já se foi o tempo, né, de você ter ali somente aquelas empresas que não conseguiam funding de outra maneira. Eu acho que esse é um recado bem importante, principalmente com o aumento dos limites, com as curadorias feitas pelas plataformas e com a evolução. Sem a menor dúvida, todos aqueles interessados em investir e procurar alocar uma parcela do seu capital e montagem do seu portfólio nessa classe de investimento, que são os investimentos alternativos, fiquem de olho em todas as plataformas e certamente boas oportunidades estão ali. Posso vir na sequência aqui, deixar o SMU aí por último, com o Diego e o Pedro. Bom, acho que primeiro ponto, né, assim, eu sou investidor de startup, né, desde 2015, eu gosto bastante, né, do setor, como eu falei, né, e sou cliente de todas as plataformas de crowdfunding, né, já fiz operações com a Blocks, com a SMU, enfim, com CapTable, com o Div, enfim, acho que todas elas estão tentando, né, construir uma jornada, uma trilha bacana de descentralizar, sair do mercado totalmente concentrado em 3, 5 bancos, né? Hoje mesmo as empresas que eram startups, todas viraram bancões já, né? Mesmo as que pregavam a desbancarização, né? Já viraram banco também, né? Então aqui a gente tem uma nova oportunidade de construir um mercado financeiro sem virar bancão ainda, né? A gente sempre vai tentar isso, né? As startups sempre vão tentar criar essa trilha, né? E não que o bancão seja um problema, mas que a gente tem outros meios, outras maneiras de facilitar o encontro entre o investidor e o empreendedor, né? Que esses caras eles se encontrem com menos intermediários, com menos custos e com muito mais transparência, né? Então, se você tiver mais transparência, você corre menos risco de ser espredado, de tomar um custo que você não conhece, né? E as plataformas de crowdfunding, elas permitem isso, né? A relação ela é mais direta, né? Até pelos canais, né, que a CVM obriga a gente a manter, né, de comunicação com os empreendedores, né, para fazer perguntas, resolver questionamentos, né? Então, é um caminho super bacana, né, para quem gosta e quem pode, evidentemente, né? O Diego levantou bem ali as questões prudenciais, né, que são importantes, né, observar, né? Quem pode investir, quem tem recursos, né, para renda variável, para longo prazo, né, que tem reservas de emergência destacada, né, desse investimento em crowdfunding, mas é um canal excelente, né, de investimento, não só pelo propósito, mas também pelo retorno, né? Não é à toa
que nos últimos anos, né, a gente viu, além dos clubes de investimento, investidores anjo, né, muitos VCs, private equities, todo mundo entrando no investimento de startups, e isso serve a qualquer um, né, não serve só a grandes veículos, e a maneira de investir com menos custo e com mais acesso ao empreendedor e à startup é via crowdfunding, sem dúvida nenhuma. Queria agradecer a todo mundo da mesa aqui que participou, papo sempre bacana, agradecer ao Catarino pela organização, né, a Cláudia, a Block News, né, enfim, a Cláudia me conhece de outros carnavais, aí, desde a época de Incumbentes, ela sabe que eu sempre fui batalhador, né, pelo mercado em que eu atuei, né, mesmo na CETIP B3, a gente tinha nossas brigas, né, nossas discussões com outros segmentos, né, que tentavam enfim, de alguma maneira nos agredir, né, ou agredir o mercado em que a gente atuava, né, então sempre conto aí com a Cláudia aí para abrir espaço, né, para todas as opiniões, e excelente iniciativa essa de falar sobre tokenização, blockchain e principalmente de crowdfunding. Obrigado a todos. Vamos lá, Diego e Pedro. Quer falar primeiro, Diego? Depois eu complemento com... Pode ir lá, fala aí. Tá, vamos lá. Bom, acho que depois de todas as salvaguardas que até o Diego mencionou, e o Reinaldo também, sobre tem risco, né? É um mercado de risco, querendo ou não, mas caso tem investidores que ainda gostam da SMU e gosto principalmente do portfólio dela, né, de empresas que já passaram e que não tiveram oportunidades de entrar lá atrás, fiquem ligados aí nos nossos canais, que, como eu falei, o projeto ele vai sair em outubro, mas nos próximos dias a gente vai trazer algumas notícias, tanto do nome do projeto, que a gente já tem, mas tá para lançar, como também os emissores que a gente vai listar no mercado, tá? Então pode ser aí uma oportunidade para quem não conseguiu comprar no mercado primário, talvez comprar no mercado secundário aí ativos dessas empresas que estão no portfólio da SMU, tá? Agradecer a Block News pela oportunidade aqui de falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto e um pouco também sobre como a blockchain, né, tá no nosso dia a dia aqui, tá? Então, muito obrigado aí, ao espaço, agradecer também todo mundo aí que tá aqui na mesa conversando com a gente e todo mundo que tá escutando a gente também. Eu queria fazer um encerramento aqui do meu lado, né, pela SMU. Primeiro agradecendo, né, Catarino Brasileiro, Block News também, a Cláudia a gente sempre troca umas figurinhas, né, Cláudia? Conversa bastante. Sim, sempre muito bom. Aí eu também queria ressaltar, assim, que o investimento em startups, até então, ele era algo muito restrito, e ainda é restrito, assim, sabe? E que, em alguns casos, não desenvolve propriamente o ecossistema brasileiro, né? Então, se você é empreendedor e você quer seguir a linha do VC, você precisa ter uma empresa em Cayman, uma holding em Cayman com uma outra empresa em Delaware para receber o dinheiro fora do país. E o dinheiro fica fora do país, assim, sabe? Ele entra no país, assim, a conta-gotas, né? Quando a gente poderia usar o recurso que temos aqui no entorno para desenvolver tecnologia e qualificar pessoas no Brasil, né? Ao mesmo tempo, para você ser elegível a receber dinheiro de um VC, você precisa estar no clubinho lá, né, da pessoa que estudou numa Ivy League, ou que trabalhou numa consultoria internacional, sabe, que tem um amigo do amigo, que trabalhou em banco de investimento, enfim, é difícil, sabe, você acessar esse recurso, sendo que existem diversas oportunidades, diversas possibilidades, e startups brilhantes que os founders, né, que o empreendedor ou empreendedora não preenchem esses requisitos mínimos do clubinho, mas que fazem um excelente trabalho, sabe? Que entregam resultado, que contratam pessoas, que desenvolvem inovação e tecnologia, tá? E a convivência de startups médias, menores, com unicórnios é necessário, porque o unicórnio ele precisa crescer exponencialmente para alcançar os seus objetivos. E uma forma estratégica de fazer isso é adquirindo outras empresas médias e empresas menores. Então, o unicórnio ele pode prosperar sozinho, mas ele vai ter mais sucesso com outras startups menores no entorno, né? Então, assim, tentar
reduzir ou acabar com esse discurso, né, que startups que não captaram venture capital não são boas para investir. Pelo contrário, elas entregam resultado. E tem empresas que recebem investimento via venture capital que captam 100 milhões, 200 milhões de dólares e quebram, assim, sabe? Muito recentemente a gente viu casos aí de empresa que captou milhares de dólares e no ano seguinte quebrou, assim, sabe? Então não existe assim uma embalagem pré-formatada do que é bom, o que é ruim, tá? É sempre bom investigar, fazer a sua própria pesquisa, mas também tentar acreditar e confiar no trabalho de uma das plataformas que estão disponíveis aí no Brasil para começar a investir em startups e apurar resultados positivos, assim como os nossos investidores apuraram em alguns casos, e buscar manter a jornada investidora e criar o hábito de construir seu portfólio de investimento em startups, tá? E a tecnologia está aí para isso, a tokenização de ativos serve para facilitar, para divulgar, para desburocratizar, desintermediar, né, e permitir que você faça esse tipo de investimento de uma maneira simples, fácil, eficiente, com uma experiência super interessante e continuar acreditando em inovação e tecnologia no Brasil. Mais uma vez, obrigado e boa semana a todos. Obrigada a vocês, desculpem, a gente super estourou o tempo, mas, gente, é muito assunto para falar. Então, queria agradecer a todo mundo, esse painel, os participantes, foi excelente, como sempre, e queria agradecer também quem estava aqui conosco, acompanhando, muito obrigada. A gente vai subir os vídeos, tá? Vai estar na plataforma do Canta, vai estar nas plataformas do Block News também, a gente vai divulgar, vai ter matérias sobre esses painéis, enfim, a gente ainda vai, esse painel perdura ainda, certo? Muito obrigada, e a gente já está gestando o próximo episódio do Blockchain Finance Brasil, daqui a pouco a gente já vai divulgar o dia, e o tema, e os participantes, então acompanhem. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de cada um aqui nos painéis. Foi uma troca de conteúdos, de experiências incrível. Eu quero agradecer toda a audiência, o conhecimento compartilhado, e quero lembrar que os vídeos vão estar disponíveis no YouTube e que a gente aqui da Cantarino vai enviar uma pesquisa de satisfação para saber como foi a experiência de vocês com esse evento, para a gente trabalhar e melhorar a experiência de vocês para os próximos eventos. Então, eu peço que vocês respondam. E se vocês quiserem ficar por dentro dos próximos eventos desse semestre, lá no site da Cantarino, cantarinobrasileiro.com.br, você consegue acompanhar a agenda completa. Então, mais uma vez, obrigada e até breve.